Bom, nesta aula vamos tratar a segunda etapa da metodologia de modelagem. O objetivo, então, é apresentar essa etapa, que corresponde ao primeiro refinamento estrutural, voltado à identificação dos atributos das classes. Bom, o único diagrama usado nessa etapa é o próprio diagrama de classes, quer dizer, iniciado na etapa 1, sem classes ou atributos, e que agora na etapa 2 vai passar a apresentar atributos. Muito bem, então, como já disse, é um primeiro refinamento estrutural voltado à identificação de atributos e apenas atributos, métodos ainda não. Bom, há dois caminhos para a identificação de atributos, nós apresentaremos exatamente esses dois caminhos. Quer dizer, o primeiro caminho para a identificação de atributos é observando as classes, as classes do diagrama de classes produzidas na primeira etapa. E o outro caminho de identificação dos atributos é observando os casos de uso do diagrama de casos de uso também produzido na etapa 1 do processo de modelagem. Muito bem, começamos então com o primeiro deles, a identificação de atributos observando as classes. Bom, o que fazer? Muito simples, olha-se para cada classe identificada e para cada uma delas eu pergunto quais as características deste elemento representado por esta classe. Isso absolutamente não é alguma coisa nova, essa forma de identificação de atributos ela é completamente familiar a quem tenha alguma experiência em programação orientada a objetos, que aliás é um pressuposto desse curso de modelagem. Então certamente não é algo novo, é algo absolutamente familiar a quem tem essa experiência. Muito bem. Então, o foco dessa pergunta, quer dizer, quais as características deste elemento, é o quê? Identificar apenas, como ali colocado, as características importantes para o problema tratado. Apenas as características importantes. Por exemplo, imaginemos que eu esteja tratando uma classe cliente. Essa classe clientes, que se refere a uma pessoa, certamente vai ter um nome, um CPF, coisas desse tipo. Bom, se nós pensarmos na figura do cliente como pessoa, nós podemos pensar que esse cliente tem um peso e uma altura. Peso e altura certamente são características desse cliente. Porém, a questão é, as características peso e altura candidatas a atributos interessam? Depende. Depende. Qual é o contexto desse cliente? Se esse cliente for o cliente de um banco, por exemplo, qual a importância de peso e altura? Agora, se esse cliente for um cliente de uma academia de ginástica, bom, aí peso e altura são características que podem interessar. Então, nesse esforço, diante de um elemento do mundo real, no contexto de uma realidade complexa, nós podemos identificar muitas características. Nos interessa apenas aquelas características, o quê? Que nos ajudam a resolver o problema específico que eu estou tratando e não todas as características da vida real do elemento modelado. Muito bem. Então, vamos para o nosso exemplo tratado na modelagem da etapa 1 e agora retomamos na etapa 2, o exemplo do jogo da velha. Aquele jogo da velha cujo diagrama de classes foi produzido lá na etapa 1. Queremos aplicar o esforço da etapa 2 e identificar atributos. Primeiro, por esse caminho de olhar as classes. Então, quando nós olhamos as classes lá identificadas na etapa 1 para o jogo da velha, lembrando que nós temos o que? A classe tabuleiro, a classe jogador, a classe posição. Nós olhamos para cada uma delas e perguntamos, começando ali no nosso exemplo, pela classe tabuleiro. Quais as características de tabuleiro? Bom, olhando para aquele diagrama de classes, tabuleiro aponta as suas 9 posições. Tabuleiro aponta os 2 jogadores do jogo da velha. Jogador. Quais as características de jogador? No jogo da velha, o jogador precisa ter um símbolo, que é o X ou a bolinha. E no caso da classe jogador humano, que representa uma pessoa, o jogador humano, a classe jogador humano precisa ter a característica nome, o atributo nome. E a classe posição e as demais, etc. Para cada classe. Muito bem.
O resultado desse esforço, para aquele diagrama de classes produzido lá na etapa 1, agora com a identificação de atributos, aí está colocado na imagem. Então, olhando cada classe, perguntando quais as características deste elemento que são relevantes para o problema, é isso que nós temos uma primeira identificação de atributos. Alguns comentários sobre esse exemplo. Alguns atributos são identificados, e quando eu falo identificados, eu quero dizer são inerentes à coisa modelada, não são invenção de quem está modelando. Por exemplo, pensando na pessoa do jogador, a figura do jogador humano, nome tem que ser uma característica do usuário jogador humano que é identificado. Eu preciso identificar o jogador humano pelo seu nome, isso é característico do ser humano ali representado, não é uma invenção de quem modela. Já, coloco ali no segundo ponto, alguns atributos são resultado de decisões de projeto. Então eu digo ali, olha, deve haver vínculo entre a posição e o jogador que ocupa essa posição. Agora, quem aponta quem? É lícito o jogador apontar a posição ou a posição apontar jogador? O fato de no diagrama, na classe posição, ter um jogador ocupante cujo tipo é jogador, portanto a decisão de que posição é quem aponta o jogador, quer dizer, isso não é um atributo identificado, mas é um atributo criado fruto de uma decisão de projeto. Bom, nada mais a acrescentar, quer dizer, como eu já disse no início, essa forma de identificação de atributos absolutamente não é nova para o público a que se dirige esse curso, que é um público que tem uma noção de programação orientada a objetos, então absolutamente todo mundo que já fez programação orientada a objetos já fez isso. Passemos então agora a outra forma de identificação de atributos, que não é olhar as classes, mas olhar os casos de uso. Então, na primeira situação, eu olhei para cada classe e perguntei quais as características desse elemento. Agora eu faço o quê? Olho para cada caso de uso, dos casos de uso identificados na etapa 1, que estão lá no diagrama de casos de uso, e pergunto, há necessidades estruturais, há questões estruturais que precisam ser tratadas pelo meu programa e que ainda não foram identificadas para viabilizar a ocorrência desse caso de uso? Características estruturais, necessidades estruturais, por exemplo, que demandam o registro de algo que ainda não é um atributo. Alguma informação que o programa precisa tratar e essa informação ainda não está refletida num dos atributos anteriormente identificados. Ou, indo um pouquinho mais além, dizer, existem responsabilidades inerentes àquele caso de uso que eu estou analisando que não cabem a nenhuma das classes identificadas e, portanto, eu teria que pensar na definição de uma nova classe para assumir essa responsabilidade. Então vejam o que eu estou dizendo. Quer dizer, essa forma de olhar para o atributo, essa forma de identificação, de olhar para o caso de uso e perguntar se existem características, necessidades estruturais ainda não tratadas no diagrama de classes, em princípio me leva à identificação de novos atributos, mas também pode me levar à identificação de novas classes. Muito bem, então, antes do exemplo do jogo da velha, uma observação assim muito importante. O que se faz nessa etapa 2 é uma análise superficial de cada caso de uso. Ainda não está sendo feito o refinamento, o detalhamento dos casos de uso, que é assunto da etapa 3. Não é isso que se faz aqui. Na verdade, é uma análise muito superficial a partir, obviamente, do conhecimento do que se espera daquele caso de uso, ainda não o detalhamento. Bom, vamos então para o nosso exemplo do jogo da velha. Começando com o caso de uso iniciar partida. Então, no exemplo eu digo o seguinte, olha, no caso de uso iniciar partida, deve ser definido quem deve proceder a seu lance. Claro, no iniciar partida, é inerente ao caso de uso iniciar partida estabelecer a ordem dos jogadores. E estabelecendo a ordem dos jogadores, 2 jogadores, um deles deve proceder ao primeiro lance da partida e o outro espera. Quer dizer, um deve estar habilitado e o outro não. Onde é que isso está registrado?
Se nós formos olhar no diagrama de classes, nenhuma das classes, nenhum atributo de nenhuma classe consegue ter essa informação. Quer dizer, qual jogador deve iniciar a partida? O primeiro lance e depois o segundo, o terceiro? Qual dos dois jogadores deve proceder a seu lance? Muito bem, então, se tomou uma decisão de projeto, que ali está registrada, vamos colocar um atributo na classe jogador, e esse atributo na classe jogador vai dizer se esse jogador está habilitado ou não está habilitado a jogar, se é a vez dele ou não de jogar. Muito bem, outro exemplo, né? Passando para outro caso de uso, o caso de uso procedimentos de lance, uma situação ali colocada, né? Diz ali, no caso de uso procedimentos de lance, só será possível proceder a um lance se a partida estiver em andamento. Sem partida em andamento não faz sentido o procedimento de lance, né? Pelo menos na decisão de projeto que se tomou lá na etapa 1, que se disse, olha, só tem procedimento de lance com partida em andamento. Muito bem, então isso está colocado. Precisa ter partida em andamento para que ocorra o procedimento de lance. Quem registra isso, que é a partida em andamento? Olhando também para aquele diagrama de classes que mostramos ainda há pouco, não haveria nenhum atributo de nenhuma classe que tivesse essa informação. Muito bem, decisão tomada então, vamos colocar um atributo na classe tabuleiro que diz se há ou não há uma partida em andamento. Outro exemplo também do caso de uso procedimento de lance, está ali dito o quê? Que na ocorrência do caso de uso procedimento de lance pode resultar em um vencedor. Quer dizer, quando o jogador vai lá e coloca o seu peão numa das posições do jogo da velha, pode ser que ele vença a partida. Muito bem, quem registra que um jogador é vencedor? Que há um vencedor. Novamente, isso não está naquele diagrama que tratamos até há pouco. Muito bem, preciso de um novo atributo, decisão, vou colocar um atributo na classe jogador para dizer se aquele jogador é ou não é vencedor da partida. Muito bem, esses exemplos aqui colocados, né, levados para o diagrama de classes, faz com que o meu diagrama de classes evolua para essa nova situação. E aquelas 3 setas azuis colocadas ali na imagem correspondem exatamente aos 3 exemplos que eu acabei de tratar de atributos identificados a partir das demandas estruturais inerentes aos casos de uso analisados. Então, esse diagrama aí colocado, ele tem atributos identificados a partir da análise das classes e atributos identificados a partir da análise dos casos de uso. Muito bem, comentário a respeito desse nosso exemplo. Eu digo o seguinte, há possibilidade de identificar atributo olhando para as classes ou para os casos de uso, sempre, não apenas agora, vou fazer isso uma vez durante o processo de modelagem. Não, também nas etapas mais adiantadas do processo de modelagem, quando, lembrando da aula de introdução ao processo de modelagem, nós sempre podemos voltar às atividades da etapa 2 e novamente identificar atributos. E uma segunda observação, até lembrando de algo que eu falei ainda há pouco, eu digo o seguinte, não foi o caso do exemplo, mas a análise de casos de uso pode também levar à identificação de classes. Não foi nesse exemplo, mas é possível que isso aconteça. Muito bem, resultados parciais do meu esforço de modelagem após a segunda etapa do processo de modelagem. Muito bem, supondo não, necessariamente eu tive para chegar na etapa 2 e tive que passar pela etapa 1. E o que eu obtenho da etapa 1? Modelagem estrutural do sistema, um diagrama de classes, e modelagem dinâmica do sistema, alto nível de abstração, assim como a estrutural, dinâmica registrada no diagrama de casos de uso, no diagrama de visão geral de interação. E a etapa 2, agora as classes possuem atributos, então aquele diagrama de classes necessariamente produzido na etapa 1, agora passa a ter um detalhamento estrutural, que é a presença dos atributos, não ainda de métodos, apenas de atributos. Bom, a imagem colocada, o diagrama de atividades da imagem, ele me mostra o quê? O sequenciamento dos esforços da etapa 2 de identificação de atributos, que basicamente é o quê? Aí estão os 2 esforços, identificação de características dos elementos do domínio, a atividade de cima, que é o quê? A identificação de atributos a partir das classes, e a atividade de baixo, inferir atributos a partir da análise dos casos de uso.
e que eu posso executar essas duas atividades em qualquer ordem. Apesar de eu ter começado pelas classes e depois ido para os casos de uso no exemplo, a rigor isso não precisa ser nessa ordem. Então, analisar classes, analisar casos de uso, na ordem que for, tanto faz. Interessa seguir os dois caminhos. Muito bem, então com isso nós concluímos a apresentação da etapa 2, uma etapa bastante simples, bastante sumária, não há muito o que falar dela, né? Diferente da próxima, etapa 3, que é bastante longa. Né? Então, etapa 2, identificação de atributos. Vimos os passos, né, dos dois esforços, olhando classes, olhando casos de uso, ilustrados com o nosso programa de jogo da velha, que foi iniciado lá na aula da etapa 1. Bom, como atividade complementar, recomendamos a leitura do capítulo 3, primeiro refinamento estrutural do livro Como Modelar em UML, em UML2, que apresenta essa metodologia, e como uma aula de modelagem, que apresenta uma etapa do processo de modelagem, também se recomenda como atividade complementar aplicar esta etapa 2 num exemplo real. Supondo que a partir da aula da etapa 1 se tenha iniciado a modelagem de um sistema real, continuar a modelagem desse sistema real, agora aplicando a etapa 2, os esforços da etapa 2. Bom, com isso então nós encerramos a apresentação da etapa 2 da metodologia de modelagem.